Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, 11 de março de 2023, a Igreja comemora as memórias como santo do dia de São Marcos Chong e Santo Aleixo Se-yong. Foram mártires na Coreia, no ano de 1866. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história destes dois santos e o que eles podem nos ensinar. A história da Igreja é repleta de relatos de mártires. Dentre eles, há uns mais conhecidos do que outros. Alguns nomes, como São Sebastião e Santa Luzia, são comuns entre os católicos. Outros mais recentes, como São Maximiliano Maria Kolbe, também são mais populares. Mas esse texto pretende apresentar a você dois santos mártires, desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da Igreja no Oriente. Os santos mártires Marcos Chong Ui-bae, catequista, e Aleixo Se-yong, o seu catequizando. Por causa da fé cristã, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes, na Coreia, no ano de 1866. Época em que a Coreia ainda não era dividida, era apenas uma Coreia. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa 2 séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. O desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificado apenas no século XIX, com a chegada dos primeiros missionários vindos da França. Poucos anos antes, nascia Marcos Chong Ui-bae, filho de uma família pagã da nobreza local. Marcos se tornou professor, se casou e ficou viúvo. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de 2 sacerdotes católicos martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo, a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Catequista, aderiu a uma vida de pobreza e austeridade, ao lado da esposa, também cristã. Se dedicou à caridade, prestando serviços aos doentes e aos órfãos, chegando a adotar uma criança. Mas seu testemunho não foi o suficiente para conter a onda de perseguições que surgia contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. Ele conheceu um jovem, enviado pelo então bispo São Simeão Bernet para ser catequizado. Este jovem era Aleixo Se-yong. Também oriundo de uma família rica, Aleixo rapidamente aceitou a pregação do Evangelho, realizada por Marcos, e se tornou cristão, abandonando a família que não aceitava aquela conversão, a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitariam se tornarem cristãos. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o confucionismo, religião oficial do Estado, e de outro, as tradições de veneração de ancestrais. Marcos Chong Ui-bae é preso. Seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nomes de cristãos que já haviam morrido, em sinal do seu amor aos irmãos e sua fidelidade a Cristo. A Igreja relata que foi Aleixo quem se empenhou na tradução do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Ao saber da prisão daquele que o havia catequizado, Aleixo resolve negar a fé cristã e participa inclusive de um linchamento de um outro catequista. À semelhança de São Pedro,
é irremediavelmente tomado por um arrependimento profundo de seus atos. Resolve visitar um bispo na prisão, recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo. Mesmo assim, agora permaneceu firme na fé. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos, e Aleixo, aos 19 anos, caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 102 anos depois, pelo Papa Paulo VI, e canonizados em 6 de maio de 1984, pelo Papa João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. As estimativas é que cerca de 10.000 católicos coreanos foram martirizados no primeiro século de vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos vítimas do martírio. Não há como não vincular o avanço da evangelização na Coreia do Sul, hoje, à fé provada ao limite do martírio de homens, como São Marcos Chong Ui-bae, catequista, e São Aleixo U Se-yong. Hoje, a Coreia do Sul vê um considerável aumento no número de católicos. Segundo o relatório do Catholic Pastoral Institute of Korea, em 2018, os católicos sul-coreanos eram 5.866.510, enquanto que em 1999 eram 3.946.844, um aumento de quase 50%. Neste período de tempo, a porcentagem de católicos do país passou de 8% para 11%. Agora, a lição para a nossa vida pessoal. O que se aprende com esses dois santos? Em primeiro lugar, assim como na história de todos os mártires, a inegável fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho. Ainda que São Aleixo tenha apostatado inicialmente, ciente do erro que havia cometido, ele volta confiante na misericórdia divina. E assim, entra novamente em comunhão com a Igreja e com a fé. Com eles também aprende-se que a pertença ao Senhor é inegociável, mesmo que quando quem exige uma negação são os parentes mais próximos. Mais do que isso, ensinam a não desistir daqueles que perseguem, colocando em prática o ensino de Jesus de orar sem cessar pelos inimigos. Senhor Jesus, que o testemunho de São Marcos Chong Ui-bae, catequista, e São Aleixo U Se-yong, de terras e épocas tão diferentes das nossas, anime o nosso coração à busca contínua do amor e fidelidade a Jesus, sabendo que com a nossa adesão radical ao Evangelho, outros também serão alcançados, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, ainda que isto seja pago com o preço da nossa própria vida. Amém. Outros beatos e santos que a Igreja faz memória no dia 11 de março. São Piônio, na Turquia, ano 250. Santos Trófimo e Talo, Roma, século IV. São Constantino, na Escócia, século VI. São Sofrônio Bispo, em Jerusalém, ano 639. São Vindiciano, na França, ano 712. São Bento Bispo de Milão, na Itália, ano 725. Santo Engo Culdeo, na Irlanda, ano 824. Santo Eulógio, na Espanha, 859. Beato João Batista de Fabriano Righi, na Itália, 1539. Beato Thomas Atkinson, na Inglaterra, ano 1616. Beato João Kearney, na Irlanda,
ano 1653, e São Domingos Cã, no Vietnã, ano 1859. São Marcos Chong e Santo Aleixo Seiong e demais santos e santas, celebrados no dia 11 de março. Rogai por nós.